Muito bem, queridos ouvintes e amantes da Escola Bíblica Dominical. Conforme fazemos semanalmente, retornamos aqui para darmos prosseguimento a mais um estudo de nossas lições bíblicas da Escola Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus e somos do Ministério Internacional Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços são os seguintes: nossa sede, Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa. E ainda nossa filial, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, fica ali bem próximo à Escola Municipal Jaime Martins. Também nossas igrejas filiadas, Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, município de Porto Real. Também nossa igreja, situada à Rua Governador Valadares, número 356, fica ali bem em frente à Praça da Estação, a principal praça da cidade. E o município é Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. Nossa revista, nosso manual de estudos Ebenezer Dominical, é um mais novo lançamento para estudos em classes de escolas bíblicas dominicais. E o nosso tema deste trimestre é a Igreja e a musicalidade. O comentarista dessas lições é o pastor Josafá Terra. E estamos estudando, a partir deste momento, a antepenúltima lição de uma série de 13. E neste mês daremos por concluídas os estudos voltados para esta temática. E a partir do primeiro domingo do mês de outubro, estaremos introduzindo o mais novo assunto, que trata sobre a unidade. Nós convocamos a todos vocês para que façam uma visita em qualquer um de nossos templos. Você é uma pessoa fundamental, uma pessoa de extrema importância e certamente será muito bem-vindo em qualquer uma de nossas reuniões. Todos os domingos, no horário de 9 horas, nós nos reunimos em qualquer um destes endereços para estudos de lições específicas para a Escola Bíblica Dominical. E a partir deste momento, estaremos falando sobre a lição número 11. Lição de 11 de setembro de 2022, cujo assunto é Louvor como arma escudo. O texto áureo encontra-se registrado na parte B do versículo 16, capítulo 3, Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, que assim diz: com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Verdade aplicada, o louvor movimenta as regiões celestiais, atraindo a atenção de Deus e a ira do adversário. E os objetivos desta lição são os seguintes: apresentar o louvor como ferramenta de batalha, entender que o louvor move com o céu
e com o inferno. Compreender que há poder quando a igreja louva. Os nossos textos de referência encontram-se no livro do profeta Sofonias, capítulo 3, a partir do versículo 14 ao versículo 20. Assim diz Sofonias: Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei. Esses que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Na introdução, o comentarista registrou que o louvor é uma ferramenta no reino de Deus, mas também arma para guerrear e escudo para se defender. Nesta lição, vamos observar e aprender a usar o louvor nas batalhas espirituais. O título do item número 1: O que acontece quando louvamos e adoramos? O nosso louvor e a nossa adoração constituem, na liturgia do culto, uma peça importante. Nosso corpo expressa, nossa alma sente e nosso espírito se fortalece quando oferecemos a Deus o nosso culto racional com sacrifícios de louvor, conforme a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. No momento em que Deus recebe o nosso louvor, o inferno levanta-se contra nós. É por isso que precisamos compreender como agir nessas batalhas. Item 1.1: Lúcifer foi regente? Muito se fala que Lúcifer foi regente do coral celestial. Tomam por base o livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 15, que fala da sentença do rei de Tiro, em paralelo à queda de Lúcifer. Tal afirmação não se sustenta quando analisamos o texto, pois fala de instrumentos musicais que foram criados e preparados na sua criação. Essa ideia surgiu a partir dos escritos de Ellen Wright, 1827 a 1915, escritora americana pertencente ao Adventismo do Sétimo Dia, que em um dos seus livros fez a seguinte citação: A hora dos alegres e felizes cânticos de louvor a Deus e seu amado Filho chegara. Satanás tinha dirigido o coro celestial. Tinha desferido a primeira nota.
Então todo o exército angelical havia se unido a ele. Gloriosos acordes musicais haviam ressoado através do céu, em honra a Deus e seu amado Filho. Mas agora, em vez de suaves notas musicais, palavras de discórdia e ira caíam aos ouvidos do grande líder rebelde. Onde estava? Não era isso tudo um horrível sonho? Fora lançado fora do céu? Os portais do céu nunca mais se abririam para admiti-lo? Aproximava-se a hora de adoração, quando brilhantes e santos anjos se prostravam diante do Pai. Não mais se uniria em cântico celestial. Não mais se curvaria em reverência e santo temor ante a presença do eterno Deus. Tal citação foi difundida de forma errada nas igrejas e até hoje temos pregadores que fazem esta afirmação. Não que, se embora isso fosse verdade, teria algum problema, pois Lúcifer foi destituído da sua posição. Item 1.2. Satanás não quer que adoremos. Já percebeu que em um momento de louvor acontece, muitas vezes, situações diversas e inusitadas? A luz acaba, os instrumentos desafinam, os equipamentos que antes funcionavam não funcionam como deveriam, a voz desaparece, etc. Tudo isso acontece para tirar a atenção e o foco de quem está no momento de comunhão com o reino celeste, tentando impedir o nosso louvor de chegar até o trono de Deus e, por consequência, retardar a resposta de Deus. Leia Profeta Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13. Satanás assim o faz porque sabe que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, conforme o salmista Davi escreveu no Salmo número 51, verso 17. Item 1.3. Rasgue os céus com o seu louvor. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. A nossa adoração conecta com o nosso Criador. Não podemos oferecer a Deus um louvor vazio, sem sacrifício, sem consagração, sem renúncia. O nosso louvor tem que tocar os céus. Existe um louvor do pastor e compositor Wilson Santos, chamado Rasgando os Céus, cuja letra diz assim: nada e ninguém poderá impedir a minha adoração e o meu louvor. E eu vou rasgar os céus. Então eu voarei como uma águia até o monte de Deus. Eu quero ver a glória de Deus, a face de Deus. Atente para o seu louvor alcançar os céus. Item 2. Vitórias obtidas através do louvor. Paulo escreveu: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Epístola de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. Uma das características das lutas e batalhas travadas pelas quais passamos é que delas devemos ter a capacidade de demonstrar a Deus todo o nosso amor e devoção através do nosso louvor. Uma das vontades de Deus é que lhe rendemos louvor e graças em meio às dificuldades, não somente em momentos favoráveis,
mas também nos momentos difíceis que separam os verdadeiros adoradores. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Item 2.1. Josué em Jericó. O livro de Josué, capítulo 6, narra a conquista desse homem de Deus em Jericó, junto com o povo do Senhor. Deus ordenara ao povo rodear a cidade por 7 dias, com 7 trombetas e 7 sacerdotes, tocando-as continuamente, até que a ordem para o povo gritar deveria vir do Senhor. Esta ordem seria para o povo, com seus instrumentos e trombetas, fazer um cântico estrondoso. O Senhor a deu ao longo do 7º dia. Quando os moradores de Jericó ouviram o som dos cânticos, a muralha caiu. Veja que o toque das trombetas incentivou o povo, mas o som que saiu dos lábios do povo do Senhor foi o agente do milagre que faz as muralhas virem ao chão. Seu louvor pode ser um agente de milagres. Item 2.2. Josafá vence com louvor. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 30, fala de 3 exércitos: Moabe, Amon e os dos montes de Seir, que eram os edomitas, conforme registra o versículo 22, que lutaram contra a nação. O que fazer? Para onde ir? Havia uma solução na terra e a resposta veio dos céus. Eles não teriam de lutar, mas somente esperar o livramento do Senhor, conforme versículos 15 a 17. Pela manhã, bem cedo, já se organizaram para fazer o culto da vitória. Colocaram os cantores na linha de frente do exército e do povo. Geralmente, este é o lugar da infantaria. Confiando e adorando ao Deus de Israel, o rei e o povo renderam-lhe louvores e cânticos. O resultado? Os exércitos inimigos destruíram-se, e o povo só teve o trabalho de recolher os despojos da guerra. Vença louvando e não atacando. Item 2.3. Paulo e Silas na prisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 11 a 39, expõe uma reflexão. O que você faria se fosse acusado injustamente, torturado e colocado numa prisão? Certamente passaríamos as primeiras horas chorando e lamentando. Paulo e Silas não. Após serem presos e açoitados, foram postos em prisão, amarrados pelos pés. Contra a natureza lamuriosa humana, começaram a orar e a cantar louvores ao Senhor. Todos os outros presos ouviram-nos cantar, conforme registro do versículo 25. Não se sabe quantas horas ou minutos de louvor foram entoados por eles. Porém, sabemos do resultado. A Bíblia diz que, por volta da meia-noite, um terremoto abriu todas as celas e todas as cadeias se soltaram. O que de natural acontecera? Todos iriam fugir. Paulo disse ao carcereiro que ninguém havia partido.
Que louvor entoado por aqueles homens de Deus! Mudou o caráter dos prisioneiros. O mesmo carcereiro tratou das feridas dos homens de Deus, aceitou a Cristo e foi batizado, conforme versículo número 33. O verdadeiro louvor liberta. Item 3. Há poder quando a igreja louva. Já vimos, nesta e em outras lições, que o louvor move o sobrenatural. Muitas vezes, durante o momento de louvor, sentimos na pele os efeitos. Quem nunca sentiu algo diferente em um momento de louvor, intimidade e adoração que faz glorificar, chorar e sentir que Deus está tocando os seus? Item 3.1. Deus responde o louvor com glória. O livro de 2 Crônicas, capítulos 5, 6 e 7, narram a celebração pelo fim da construção do templo. Salomão convocou o povo para realizar sacrifícios perante o Senhor e celebrar aquele momento. Seguindo o mandamento, todos se purificaram e começaram a adorar ao Senhor com louvor direcionado ao nosso Deus. Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13. A casa encheu-se de uma nuvem. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14. Aquela nuvem era a glória de Deus no templo, pois ele se agradou e aprovou o louvor ofertado pelo povo. A glória foi tão intensa que Deus respondeu com fogo que consumiu todos os holocaustos. Os sacerdotes não conseguiram ministrar no templo e todo o povo prostrou-se com o rosto em terra. Tal era a glória de Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 a 3. Deus responde com fogo e glória quando louvamos a Ele. Item 3.2. A igreja cresce. Uma igreja que investe no louvor, como em outros ministérios da igreja, é uma igreja que cresce. A igreja precisa mergulhar na adoração, na palavra, na oração, pois são elementos importantíssimos na nossa adoração. A igreja de Jerusalém crescia em meio a tudo isso, mas em Atos, capítulo 2, versículo 47, diz que, por meio dos louvores a Deus, a igreja caía na graça do povo e Deus, todos os dias, acrescentava aqueles que eram salvos à igreja. O louvor atrai não só a atenção de Deus, mas também a dos homens. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ofereça a Deus o melhor louvor que saia dos seus lábios, do seu interior, pois o mundo nos observa. Item 3.3. O inferno foge. O louvor penetra a escuridão, remove obstáculos antigos e afugenta os demônios. Depois de uma batalha espiritual, surge quase sempre um cansaço mental e emocional. Precisamos repetidamente de uma emanação do Espírito. O louvor traz uma mudança de disposição. Abre um poço artesiano de fé e de alegria. É um dos meios usados por Deus para a renovação interior.
livro de 2 Crônicas, ou melhor, epístola do apóstolo Paulo, 2 a Coríntios, capítulo 4, versículo 16, e ainda Salmos número 103, versos 1 a 5. Satanás tenta introduzir a derrota em sua mente antes que você tome consciência disto. Ele se orgulha de pintar as coisas negras, aumenta os montes, transforma os montes em montanhas, escurece o seu céu e faz com que as dificuldades pareçam impossibilidades. Ele quer que você faça uma avaliação pessoal errada. Acusa-lhe de não ser importante para Deus, fraco demais para ser usado por Deus e um fracasso. Ele faz as forças do mal parecerem maiores, mais sábias e mais fortes do que realmente são. Comece a louvar a Deus e você irá anular as sugestões de Satanás. Louve a Deus e o Espírito Santo irá clarear sua visão. As perspectivas de Satanás são sempre enganosas. Ele quer que você seja apenas parte do quando. Louve ao Senhor e o Espírito Santo começará a lhe dar a perspectiva do céu. O louvor reduz o diabo ao seu tamanho apropriado e ajuda você a reconhecer a falsidade e o vazio do seu ataque. Martinho Lutero escreveu: "Quando não consigo orar, sempre canto." Louvar a Deus faz os exércitos demoníacos fugirem. Vejam Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Quando a batalha contra Satanás parecer infindável e quase desesperada, comece a louvar a Deus e ele fugirá. Conclusão: o louvor é uma poderosa arma para a igreja do atual século. John Wesley conhecia o segredo. O louvor abre as portas para a maior graça. Use a poderosa arma do louvor. E assim, findamos mais uma lição que trata do louvor como arma e como escudo. No próximo domingo, estaremos então trazendo à baila a nossa lição número 12, a nossa penúltima lição, cujo tema é louvor como estilo de vida. Uma semana abençoada e que Deus, na pessoa maravilhosa do seu Filho Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo, continue operando de forma miraculosa em cada um de vocês. Até o próximo domingo, se Deus disser que sim.